Antes de prosseguir com esse vídeo, trazer uma informação importante. A gente trouxe que a proposta do Flamengo pelo Lucas Paquetá foi enviada na terça-noite e eles receberam na quarta pela manhã pela questão de fuso, né? A gente tinha essa confirmação de 35, a gente sempre falou, nunca mais do que 40, 35 mais 5 de bônus, né? 35 milhões de euros mais 5 de bônus. Essa proposta foi confirmada agora pelo GE, pelos outros jornalistas. Eles dizem que foi enviada hoje. Isso não importa. Se foi hoje, se foi terça, a questão é, a proposta está enviada. A nossa informação, eu sustento, foi enviada na terça à noite. Eles receberam ontem, enquanto o GE, alguns outros, confirmam a mesma proposta que a gente trouxe de 35 mais 5, mas dizem que foi enviada só hoje. O mais importante é o seguinte, a proposta está na mesa do Extra. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, cara, com informações importantes com relação a Flamengo, Lucas Paquetá, o West Ham, a gente também trazendo aqui, cara, o inacreditável aconteceu. O técnico do Vasco, o Fernando Diniz, dizendo que o Flamengo, que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem na expulsão do jogador do Vasco. Como se o Vasco, se aquela expulsão tivesse definido alguma coisa do que foi o jogo. É lamentável, né? O cara... A gente vê um treinador que precisa encontrar uma desculpa, esses caras fazem isso direto, que precisa encontrar uma desculpa para dizer que o Flamengo não foi tão superior assim. Ele falando, né, cara, não, dá para encarar o Flamengo de igual para igual, tranquilo, mas tipo assim, não foi o que a gente viu em campo ontem. O tricolor, por exemplo, que eu acompanho muito aqui, o Carlos Daniel, cara, ele falou, era para ser uns 7-8. Inclusive, a gente, enquanto está falando aqui, né, sobre essa declaração do Fernando Diniz, eu vou colocar os lances que a gente gravou da arquibancada de ontem. Nosso repórter Gabriel Orfan, Bruno Doubs, eles gravaram os lances. Cara, são muitas chances de gol. O Flamengo podia ter ganho de uns 7-8-0, como o Carlos Daniel falou. Tá? Então a gente tem aqui também para trazer para vocês alguns dos momentos aí mais importantes da coletiva, zona mista também dos jogadores do Flamengo. E eu quero começar dessa forma aqui, eu só quero avisar você. Olha só, a gente tinha dado um tempo, a gente estava aguardando a situação dos sorteios maiores voltarem, né, de 1 milhão, e agora toda sexta-feira novamente, você que compra o seu clube de benefícios do Pix do Milhão, você tem os pontos para você concorrer. Cara, você garante a participação nesse... Cara, é espetacular. 1 milhão de reais na sexta-feira. Isso fora prêmios instantâneos, que você tem até 20 mil reais. Então tá o QR Code aí na tela. Vou deixar o QR Code na tela aí do Pix do Milhão para você garantir a participação já agora, amanhã. 1 milhão de reais e fora isso, prêmios instantâneos e pontos, né? Você tem os seus pontos, você compra os pontos do Clube de Benefícios e você pode aproveitar, trocar por experiências e tudo mais. Então, garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão, Clube de Benefícios. Olha só, então o Fernando Diniz, olha aqui, ó. Mas falando da expulsão, se alguém me perguntar, a expulsão para mim, é ridículo, um negócio sem sentido nenhum. Expulsão ridícula, ele falando, né? Cara, sem sentido nenhum, ele dizendo que é uma expulsão sem sentido nenhum. E ele, óbvio, ele tá querendo... Vamos escutar direitinho, olha só, vamos lá. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim é meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acha que é lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara foi na panturrilha. Tá passando, não sei se o Paulo tentou fazer, dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para,
que a perna, que a sola da esteira do Barros está perto da panturrilha, tá perto. não tem força nenhuma ali. Não tem zero. força nenhuma. Até que o jogador levantou, jogou normalmente. O cara pisou na panturrilha do outro. O cara deu uma solada na panturrilha do outro. Não teve força. Diniz, você é inacreditável, cara. É uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo estava com igualdade do Mérito, tinha jogado melhor, mas quando voltou o segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Mas... É impressionante, cara. O cara tentando justificar uma derrota que foi por 1-0, mas que era para ser 8. Todo mundo falou que era para ser 8. O Diniz é impressionante. É impressionante. A gente tem aqui outras declarações importantes para trazer para vocês, inclusive o Felipe falando sobre as decisões. Olha só. O risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos, e os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos, e todos eles têm riscos. Ano passado também teve. Eu falei para vocês aqui no Carioca do ano passado que eu ia usar o Carioca como um torneio de pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que isso existia. Acabamos que ganhamos o Carioca. Existe a risco, eu falei para vocês, eu posso ser que o meu trabalho esteja em jogo, mas eu queria correr esse risco. Então, as decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Então o Felipe Luiz falando da decisão que é feita, né, eles já sabiam do risco que teria do Flamengo jogar começando a jogar com sub-20, mas que eles já sabiam o que eles queriam, né, era uma decisão, e independente do que acontecesse, óbvio que a direção tem a sua parcela de definição, né, eles chegam lá e tal, reúnem, mas houve um consenso, então não teve aquela crise que foi criada, né? A pessoa, não foi, teve pressão, o pessoal ficou chateado. Pela entrevista coletiva a gente vê que não teve nada disso. Olha só. Primeiro que eu tenho que exaltar o meu capitão, que é o Bruno, que é um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje, para estar com essa energia que tiveram hoje, e muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro líder não se mede por palavras, senão por atitudes, e ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições, e ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos, né? E o Pedro não estaria disposto, não está preparado para jogar 45 minutos, mas também fez um sacrifício de poder jogar os segundos 45 minutos, porque o Pedro vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo, sem uma lesão no braço, uma lesão na perna, que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe e jogou os outros 45 que faltavam. Então foi um acordo entre eles, e os dois são espetaculares ídolos e continuam querendo fazer história. Graças a Deus a gente tem dois jogadores como esse, né? O Bruno Henrique também, para mim, atuou muito bem. O Pedro entrou muito bem. A jogada que ele passa para o Gonçalo Plata, impressionante, né? E a defesa do Léo Jardim.